A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos, e dando continuidade ao nosso devocional diário, nós estamos lendo ainda o livro de Atos dos Apóstolos e pretendemos terminar todo este livro epígrafe por epígrafe. Então, nós vamos finalizar hoje o capítulo 17, dos versículos 32 a 34. Peço aos irmãos que estejam com a sua Bíblia na mão para fazermos esta breve leitura. Mais importante, que os irmãos também façam a sua posterior meditação. Assim está escrito a palavra do Senhor. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos em outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles, e aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles algumas pessoas também. Com base nesse tema, nós vamos meditar, com base nesta palavra, nós vamos meditar com o tema: quando conhecemos o Deus único e suficiente, abandonamos os deuses estranhos. Lucas finaliza o capítulo 17 com relatos não apenas de um final feliz, mas com ensinamentos que nos encorajam a seguir o ministério para o qual nós fomos chamados. Vimos nos devocionais anteriores, principalmente nos dois últimos, que Paulo, chegando em Atenas, viu aquela cidade tomada pela idolatria, mas estrategicamente e cheio do Espírito Santo, foi no lugar certo, nos lugares certos, nas horas certas, para pregar a palavra do Senhor. Também, nesta oportunidade, ele prega primeiramente aos que adoram, aqueles que ouviram de alguém que esses deuses salvavam alguém. E aí depois ele é confrontado, e aí ele já não prega mais para os adoradores, ele vai pregar para os criadores desses deuses estranhos, que aí também vai a conhecer o único Deus suficiente das suas vidas. E aí, conforme nós já ouvimos também em Marcos capítulo 16, 15, 16, ide e pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Essa é a nossa missão. Então, esta palavra é uma palavra de encorajamento para nós seguirmos o nosso ministério para o qual fomos chamados. Não importa qual o seu, se é o ministério da palavra, se é o ministério do louvor, se é o ministério infantil, se é o ministério de homens, ministério feminino, não importa se é o ministério do evangelismo, não importa qual. Você foi chamado, então você está debaixo de um propósito e nós devemos seguir porque uma vez nós fomos adoradores de deuses estranhos, mas hoje nós conhecemos o Deus único, suficiente, exclusivo para nossas vidas. E aí dos versículos 32 a 34, como lemos, eles chegam a uma conclusão, né? Que essa conclusão não é dada pelo Paulo que está pregando, mas é dada por eles que estavam ouvindo, todos ali no Areópago, né? E esses homens não eram qualquer um, são pessoas totalmente cultas, né? Eram doutores, eram mestres, pessoas extremamente intelectuais, homens muito inteligentes, né? E os mais inteligentes da época, do mundo nesta época. Então, tinha ali um nível de conhecimento cognitivo, de conhecer tudo que ainda eles tinham visto, somente o que eles ainda tinham visto, de forma como ninguém, mas ainda precisavam conhecer a salvação. E a conclusão que eles chegam implica no que nós mais desejamos, que um dia aconteceu comigo, aconteceu com você que vai ouvir essa palavra, e também nós desejamos que aconteçam com outros. E a conclusão implica nisto, na conversão de vários novos crentes.
Decisão de alguns que decidem, por seu livre-arbítrio, se manter em seu paganismo e adoração a si próprio. Vai ter mesmo, em todos os lugares que nós pregarmos. Mas também muitos outros com dúvidas, mas todos eles foram impactados com a palavra, tudo a respeito, que foi pregado tudo por Paulo a respeito da ressurreição em seu poderoso sermão. Paulo sabia para quem e o que estava pregando. Era o cristão com a sua fé e o poder do evangelho versus um sistema regido por autoconhecimento, metodologias dogmáticas e muito pragmatismo do homem que se julgava sábio e mais sábio, uns mais sábios que os outros. Então não era tão simples assim. Tinha que pregar com muita intrepidez e principalmente na companhia daquele que se auto-revela, o Espírito Santo. E olha o que a graça faz. O primeiro a crer é um membro do próprio conselho do Areópago, aquele que era como o supremo tribunal dos gregos na época. E também a Bíblia relata que não só ele, Dionísio, mas também uma mulher chamada Dâmaris. Então, e logo depois deles, outros. Então, isso relata para nós, além do poder de influência, essa também é mais uma prova de que o Evangelho veio para todos. Ele não faz acepção e nem trata com exceção. Desde o menor ao maior, o mais influente e o menos influente, o mais rico e o menos favorecido, o mais culto e o mais inculto, e gera a mesma transformação em todos por igual. Este é o poder do Evangelho. E a confirmação de que a palavra tem a direção e um propósito que desconhecíamos, mas hoje sabemos que todos transformados foram e eram enfermos da alma, que ao ouvirem ficam como nós ficamos, com o coração em chamas, e quando creem não guardam para si, e também não guardamos para si. E pela fé transmitimos aos irmãos, não somente por influência, mas seguindo o mandamento de amor ao próximo, como falou o nosso Senhor Jesus. Pois se a salvação veio para nós e nós acreditamos, não é para nós, é para os outros, aqueles que outrora andaram com nós no pecado. Este é o poder do Evangelho. Desde Dionísio, Dâmaris e todos os outros que eles influenciavam de alguma forma com o seu conhecimento, agora transformados, regenerados, eles seguem a doutrina da salvação dada em Cristo Jesus, oh glória! Este é o poder do Evangelho, converter e transformar. E Paulo disse com excelência isso em Romanos e que nos deixa cada vez mais encorajado para seguir esse ministério do ID que falamos aqui em Marcos 16. E em Romanos 1,16, Paulo vai dizer: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Este homem não teve medo, não temeu, mesmo diante de todas as afrontas, ameaças, injustiças sofridas. Ele não desistiu de pregar o que o salvou e o que ele acreditava para a salvação do outro. Porquanto também você não se envergonhe do Evangelho, onde for e onde estiver, e da forma que for afrontado, faça o que esse homem fez. Para daí sim a gente seguir a estratégia dele, de se retirar do local. Mas antes, fale da salvação e do amor que te salvou. E se você crê nesta palavra e no quanto você pode influenciar na salvação do outro, não se envergonhe. Fale que você achou o caminho, a verdade e a vida para chegar até o Deus Pai. E este é Cristo Jesus. Esse é o caminho, o único Filho, o Filho unigênito.
Ele é o nosso único, suficiente e eterno Salvador. Se você recebeu essa palavra no seu coração, multiplique, pregue, fale. Pela fé nós fomos salvos e pela fé nós falaremos para a salvação de todo aquele que crê. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.